E hoje eu quero conversar sobre um tema que é muito recorrente no consultório, para muitos de nós, para muita gente, e que às vezes nos assusta, às vezes a gente tem medo dessas situações. Então, uma pegada importante é nós alinharmos como fazer o raciocínio clínico para fazer o diagnóstico dessas úlceras, dessas feridas que aparecem na boca. Para que a gente não tenha medo disso e para que a gente faça isso com tranquilidade. Essa é uma situação clínica daquelas que nos afasta às vezes de fazer estomatologia no consultório, que nos dá insegurança, porque a gente tem medo de não saber resolver, de não fazer os diagnósticos diferenciais. Ou ainda, em algumas situações a gente acaba tratando esses pacientes por tentativa e erro. Não que, se isso for feito assim de uma forma segura, com uma metodologia, muitas vezes a gente lança a mão sim desse recurso de tentativa e erro, mas não é a melhor alternativa, né? Sem dúvida que não é a melhor opção como conduta. Mas enfim, e mesmo que você vá fazer essa alternativa, né, de tentar diferentes formas de tratamento para ver se você vai ter resultado ou não, você precisa ter algumas dicas aí, né, para que esse caminho seja fácil de ser trilhado e você seja resolutivo, que é muito importante. E para não acontecer aquela situação que a gente sempre tem medo de piorar um caso, de eventualmente a gente perder tempo, se era alguma coisa mais grave que nós não soubemos identificar e quais são as armadilhas nesse processo aí. Certamente você já atendeu pacientes que procuraram você que a queixa principal era uma ferida na boca, porque é assim que as pessoas costumam descrever as úlceras. Ou então, o paciente chegou dizendo que tem uma afta, que é o padrão, né? Você vai ouvir dos seus pacientes ou que ele tem uma ferida ou que ele tem uma afta, porque, de uma maneira geral, tudo que acontece na boca, a população acaba definindo ou classificando como afta. E aqui vai a primeira mensagem da nossa conversa de hoje. Gente, cirurgião dentista tem que ter um papel muito bem posicionado referente às coisas da nossa profissão e muito bem posicionado a respeito daquilo que a gente faz e daquilo que a gente diagnostica e trata. Um ponto muito importante é nós não seguirmos a linha do paciente que não tem o conhecimento técnico que nós temos e também classificar todas as lesões que estão acontecendo na boca como aftas. E inocentemente, muitas vezes, pode ter a tendência de fazer isso, né? De definir para o paciente alguma ferida, alguma úlcera que ele tenha na boca como uma afta. E o pior ainda, né? É quando o dentista diz assim, não, isso é uma aftazinha. Gente, não, né? Vamos valorizar o processo diagnóstico, vamos esclarecer para o paciente que se fosse uma afta, o diagnóstico estava feito e nem precisava da gente para o diagnóstico, porque precisa para tratar. Porque a gente pode e deve sim tratar as aftas, diminuir o tempo de duração delas e ter resultado nisso. Mas precisa desmistificar ou esclarecer a população a respeito dessa situação, que nem tudo que acontece na boca é afta, que talvez a afta seja realmente a úlcera mais comum que vai aparecer, mas esse diagnóstico diferencial ele é muito importante. E também, então, nessa carona, quando você define, o paciente define a úlcera que está acontecendo na boca como uma ferida, nesse termo genérico, é até melhor do que chamar de afta, porque ferida é algo extremamente inespecífico. Agora, a afta é uma doença que tem uma patogenia própria, tem um mecanismo de desenvolvimento específico dela. Então, a gente não pode chamar as outras coisas de afta ou classificar tudo como fosse afta. E por que esse tema normalmente é um tema que assusta a gente e que acaba afastando muitos colegas da estomatologia no dia a dia de consultório de fazer esses atendimentos? Porque o raciocínio ele é assustador, né? A gente costuma interromper ou tentar atalhar o processo diagnóstico, né? Você tenta já fazer as conexões diretas. E quando a gente trabalha num mundo cada vez mais conectado, interrelacionado, onde o Google dá respostas instantâneas,
nosso cérebro acaba absorvendo um pouco dessa maneira de trabalhar e de raciocinar, e você acaba atalhando, pensando, poxa, se é uma úlcera, pode ser câncer. E se pode ser câncer e eu não souber? E aí vem o medo. Mas vamos devagar nesse processo de separar e de diagnosticar as úlceras, porque o foco do processo todo está em você conseguir fazer o diagnóstico diferencial. Lembrar que a possibilidade de câncer, estatisticamente, ela é a menor, mas quando for, é justamente o caso que a gente não pode errar, porque compromete a vida do paciente. Não quer dizer que você não possa errar o diagnóstico inicial, isso pode acontecer. Você não pode errar toda a condução do caso. Num breve momento, de 1 ou 2 semanas, você deve perceber que as coisas talvez não estejam andando no ritmo que você gostaria para a solução do caso, e aí revisar o processo todo. Esse também é um ponto importante quando a gente está tratando as úlceras na boca. É você instituir uma forma de tratamento, e se aquela forma de tratamento, baseado nesse diagnóstico provisório que você fez para a úlcera, ela não está dando o resultado que você espera, não insista. Alguma coisa está errada. Ou o diagnóstico está errado, ou faltou algo na investigação desse paciente. Talvez seja uma manifestação de uma doença sistêmica, e aí não adianta tratar localmente, precisa evoluir nesse processo. Ou talvez tenha um fator perpetuante que a gente não viu no exame físico, que continua atuando lá e por isso a úlcera não resolve. Enfim, você precisa dar um passo para trás quando a maneira que você instituiu de tratar aquela úlcera, que pode ser diversas coisas diferentes, não deu o resultado num período curto de tempo, e o resultado não quer dizer necessariamente que a lesão curou, mas que ela está evoluindo bem, você está vendo o resultado da sua conduta, e isso é algo que às vezes mexe um pouquinho até com o orgulho da gente, né? A gente não pode ser orgulhoso quando está tratando de lesões, né? Você insistir no diagnóstico, e às vezes você troca o tratamento por outro tratamento similar. Você está tratando aquilo topicamente com um tipo de corticoide e muda para outro tipo de corticoide. Você está usando um antibiótico e muda para outro antibiótico. E aí muda para outro. Ou está usando um anti-inflamatório na forma de comprimidos e você troca para outro anti-inflamatório de comprimidos. Quando a gente está fazendo isso, a gente está trocando 6 por meia dúzia. A gente não está mudando a conduta, né? Então você precisa dar um passo para trás, revisar o processo. Isso não vale só para as úlceras. Isso vale para as lesões de boca no geral. Se você não teve o resultado, você piora o caso quando você insiste naquele tratamento sem revisar o processo todo. Então, primeira mensagem importante da conversa: desmistificar essa história de o paciente chamar tudo que está acontecendo na boca de afta e a gente, como profissional da saúde, como profissional da odontologia, trabalhar essa questão do diagnóstico diferencial. Segunda questão importante: não está dando o resultado que você está fazendo num período aí de 1 ou 2 semanas, sandálias da humildade. Calça de novo as sandálias da humildade, pensa, revisa o exame físico, revisa a anamnese, revisa seus raciocínios. Se for o caso, você tem acesso a outros colegas que costumam trabalhar com isso, troca uma ideia, isso é muito importante. Principalmente na área de diagnóstico, a gente tem um vício de tentar resolver tudo sozinho, um vício profissional da gente, de cirurgião dentista, e quando nós estamos trabalhando com diagnóstico e lesões, essa troca entre colegas, ela ajuda muito, ela enriquece, ela traz diferentes pontos de vista, principalmente quando você pega alguém que não viu o caso desde o início, o cara traz um novo olhar. E às vezes esse novo olhar é justamente o que precisava, é algo que vai ser esclarecedor. Algo feito com, obviamente, seriedade e compromisso. O negócio é o seguinte: lembra da área básica, lembra da histologia, lembra que o epitélio por si não é vascularizado, ele depende da vascularização do tecido conjuntivo, e quando você vai ter úlcera, você vai ter o rompimento dessa estrutura. Você vai ter o epitélio que rompeu e você vai ter um conjuntivo que vai estar exposto. Então essa lembrança dessa estruturação, essa lembrança que é lá da área básica, e o que é a área básica? É a histologia,
é a patologia geral. Sempre nos ajuda muito, quando você está com dificuldade na condução dos casos, revisar esses conceitos. Isso também é uma dica interessante, assim. Normalmente a gente esquece da área básica e a gente não volta a estudar aqueles conceitos. Aí você pega lá as suas anotações, ou pega um livro lá de histologia, de patologia geral, e você revisa aquele conteúdo, você lembra de tanta coisa, que te ajuda tanto na clínica, que te ajuda tanto no mocho, e que não é algo que nós costumamos fazer. Não é algo que a maioria dos cirurgiões dentistas costumam fazer, mas que traz muito resultado quando você faz essas revisões. Primeiro que você está lendo aquilo ali de forma descompromissada dessa vez. Você não está estudando para passar na disciplina. E você já tem uma boa vivência de consultório. E aí você sim consegue agregar aquele conteúdo básico com o que está no mocho. Porque quando a gente estuda isso, a gente está atendendo pouco. A gente está preocupado em ser aprovado nas disciplinas, a gente está com outro foco, ou a gente está pensando nas especialidades que a gente vai fazer depois. Então, quando você está tratando de úlceras na boca, você precisa lembrar dessa estruturação, você precisa lembrar que você tem um epitélio, que normalmente é estratificado, dependendo da região da boca, ele pode ser ceratinizado ou não. Outro ponto importante de lembrar lá da área básica, aonde é ceratinizado, aonde não é. Então, o gengiva inserida é ceratinizado, palato duro é ceratinizado, dorso de língua é ceratinizado e especializado, porque é lá que nós sentimos o gosto. E todas essas nuances, elas têm que interferir no teu raciocínio, você tem que estar ligado nisso. E quando esse epitélio rompe, o conjuntivo está exposto, aí precisa lembrar da microbiologia, mas precisa lembrar o básico, né? Só precisa lembrar que tem bactéria na boca, só isso. E aí aquela úlcera que você tinha, seja qual for ela está sujeita a infecção secundária. Vai entrar bactéria ali, você tem conjuntivo exposto. E muito provavelmente, muito provavelmente, aquele caso que você está com dificuldade de curar o paciente, essa dificuldade pode estar acontecendo justamente porque você tem presença bacteriana na ferida e você precisa resolver isso. Ou você precisa ajudar o processo de cicatrização do organismo, reduzindo ou eliminando essa presença bacteriana. Eu posso ter bactéria lá na afta? Pode. Eu posso ter bactéria lá no cancro de inoculação da sífilis, na sífilis primária. Cara, sempre que você tiver uma úlcera na boca, você pode ter infecção secundária e pode ter bactérias sobrepostas ali, atrapalhando o teu processo de cicatrização. Elas são a causa? Não. Mas elas estão interferindo na cicatrização do processo e isso faz com que você não tenha o sucesso que você esperava tratando aquela lesão. Bom, aí como é que você vai tratar isso? Depende de cada uma das situações. Você pode tratar com antibiótico tópico, com clorexidina, com PDT, que é uma tecnologia de utilização do laser, onde você coloca um corante para ter justamente esse efeito bactericida na aplicação da laser terapia. Enfim, há muitas possibilidades aqui, muitos recursos, mas o importante, e você escolhe aquela que se aplicar melhor para o caso em particular, mas é muito importante você estar atento a essa possibilidade da infecção secundária quando você estiver tratando as diferentes úlceras. Mas como assim as diferentes úlceras? Bom, aí você tem muitas possibilidades nesse diagnóstico diferencial e cada uma dessas situações você vai ter um mecanismo diferente originando a úlcera. Então você vai ter aquelas ulcerações que são as traumáticas, porque tem algo agindo em cima daquele epitélio que não era vascularizado, que não é vascularizado e acaba rompendo. E aí é um conceito que eu acho muito engraçado, né? Quando a gente quer definir úlcera, então essa definição assim geral, inespecífica, antes de dar o nome da patologia, a gente tratando a úlcera, lesão fundamental, a gente diz isso, está escrito nos livros, né, que houve a solução de continuidade do epitélio. Como se a continuidade do epitélio fosse um problema a ser solucionado. Mas é assim que o conceito é colocado. Solução de continuidade do epitélio, né? Solucionou a continuidade. Só que aquilo não era um problema, né? Mas a gente sabe que os patologistas eles têm um jeito engraçado, às vezes, de descrever os processos e de nominar os eventos, né? E fazer comparações. Mas enfim, aí você teve a solução da continuidade, ou porque você tinha
uma aresta cortante do dente, uma borda de dentadura, e aí você tem úlceras traumáticas, ou porque você tinha um processo autoimune, como por exemplo acontece nas aftas, ou porque você tem um câncer, que também é uma úlcera, um câncer de boca acontecendo ali, ou você tinha um processo infeccioso bacteriano que se originou a partir do dente, como por exemplo numa fístula. Tudo isso vai se traduzir como ulceração. Então ulceração é essa definição de uma lesão fundamental, e essa ulceração na mucosa você vai precisar definir qual é a causa dela, justamente para que você consiga fazer o tratamento de forma adequada. E aí, pessoal, assim, perguntas fundamentais que tem que estar aqui quando você está construindo esse diagnóstico diferencial, que você não pode deixar de fazer. Você precisa saber do tempo. Isso é muito importante, porque o tempo é a principal coisa que pauta agudo e crônico. Isso é muito importante. E isso também que te dá segurança para você ter tranquilidade, segurança, se aquilo é um carcinoma ou não é um carcinoma, você saber há quanto tempo aquela úlcera está presente. Você saber se tem dor associada, porque isso é uma característica inflamatória muito importante. E aí você foca o seu raciocínio. Poxa, tem dor, é pequeno, tem pouco tempo de evolução. Você tem que ir para as questões inflamatórias, porque o raciocínio está te orientando para isso. Ao contrário, se você tem uma ferida que já tem alguns meses de evolução, que não tem dor associada, você precisa pensar em outra natureza que não inflamatória. Aí nesse caso pode ser câncer. Sim, aí nesse caso, né, que você tem uma cronicidade maior, mais tempo de evolução e isso está indolor, você orienta não para questões inflamatórias, mas possivelmente para questão ou tumoral ou reacional. Então, gente, lembra dessa questão da área básica da estruturação, lembra de separar a afta, né, que é outra história, e lembra também da investigação clínica, que é muito importante, né? Às vezes você tem lesões que estão se manifestando um pouco diferente e o problema é odontológico, o problema dentário, e você não está, talvez, inspirado, né, para procurar uma causa dentária para aquela ulceração que está acontecendo ali. Vamos ver então aqui alguns exemplos clínicos para a gente fazer alguns raciocínios aqui em cima. Qual é a grande questão aqui, qual é o grande desafio quando você está trabalhando com úlceras dentro da boca? O que te faz correr da briga? O que te faz fugir de um paciente que tem úlceras? A insegurança. Porque aí quando você não sabe o que é, você tem até dúvidas ou problemas para cobrar a consulta, né? Porque você não sabe se você está entregando um diagnóstico realmente conclusivo. Mas esses são os dois casos assim muito exemplares, muito típicos daquilo que pode te assustar. Saber diferenciar uma coisa da outra. Como é que você vai fazer essa diferenciação daquela língua ali de cima que tem uma úlcera no ventre, na seta amarela, e da língua de baixo, já mais um pouquinho ali para o assoalho bucal, que tem uma úlcera ali na seta vermelha? Essa é a questão. É você não cair na armadilha. É você conseguir fazer a diferenciação entre essas duas lesões. E no início, mais um pouco para trás na nossa conversa, explicava e dizia justamente que você tem algumas perguntas chaves aí, e uma delas é o tempo, e outra dessas perguntas extremamente importante é a dor. O relacionamento disso, se está doendo ou não está doendo. Por quê, gente? Qual é a que dói? É a de cima ou é a de baixo? Qual é a que tem mais tempo de evolução? É a de cima ou é a de baixo? Quando o paciente contar isso para você na anamnese, e essa anamnese, olha só, não faz na cadeira, né? O paciente chegou com a história de uma lesão que você precisa olhar, senta o cara em outra cadeira que não a cadeira odontológica, e ali você começa a conversa, você começa a anamnese, a entrevista, como você quiser chamar, usa no esquema. No curso Curar e Transforma a gente ensina uma metodologia específica de anamnese para você não deixar passar nada, mas você tem que ter alguma para que você tenha uma conversa sistematizada, uma conversa organizada. E aí nesse bate-papo inicial ali, nessa entrevista, nessa anamnese, você vai definir essas questões de tempo de evolução, de dor. E quando você tem, como o caso de baixo ali no assoalho, aquela ulceração ali, os pacientes têm dificuldade de te dizer o tempo de evolução. Por que tem dificuldade de dizer o tempo de evolução? Normalmente porque não dói.
e aí fica difícil fazer esse monitoramento. O clássico, né? O clássico do paciente. É assim, é 1 ou é 3 meses, não sei porquê. Mas é sempre assim, quando eles não sabem o tempo, eles vão dizer para ti, faz 1 mês que isso aí tá aí. Ou eles vão te dizer que faz 3 meses. Eu não sei porquê, é sempre essa a resposta quando eles não sabem o tempo. Mas aí você joga a bola para outro lado, né? Acabou de passar um feriado, 2, 3 meses atrás, teve Páscoa, né? Você diz, na Páscoa você já estava com isso. No Carnaval, né, você já estava com isso, enfim, para ter uma resposta mais precisa. No caso de cima, o paciente consegue te dizer com clareza, justamente porque dói. E aí faz aquela separação. Se aquilo dói e é agudo ou tem menos tempo de evolução, e a questão do agudo crônico então muito relacionada ao tempo, provavelmente ou tem natureza inflamatória ou tem natureza traumática. E se você observar, você vai ver que esse paciente ele usa uma prótese inferior e que ela está bem mais projetada que os dentes naturais ali, né? Está em sobreoclusão aquela prótese ali, e é essa falta de adaptação da prótese inferior que está traumatizando. É simples assim? Não é tão simples assim, porque você vai confirmar isso. Você vai pegar a língua e vai tentar encaixar ali de alguma maneira, para confirmar que ali é um agente etiológico específico, e aí você está frente à úlcera traumática, e aí você vai instituir uma maneira de tratar uma terapêutica para esse paciente. Terminou aqui esse caso de cima? De maneira nenhuma. E se não for? E se mesmo assim o dente bate lá, mas é um carcinoma? E se mesmo assim o dente bate lá e é uma dessas alterações autoimunes, qualquer que seja, a gente precisa ter uma maneira de controlar isso. Você precisa ver se deu resultado o seu tratamento, a sua conduta. Esse paciente tem que voltar. É isso que evita que você perpetue o erro. Então a gente pode estar errado, mas você precisa ver de novo o paciente para ver se aquilo que você instituiu como forma de tratamento está dando resultado. O caso de baixo. O que é o caso de baixo? Bom, o caso de baixo não dói. Você fez a anamnese, por favor, né? Fez a anamnese direitinho, conversou com o cara, sabe que esse paciente não tem dentes. Se ele não tem dentes ali, como é que você vai supor que é uma lesão traumática? Então, naturalmente está fora. Bom, mas ele tem a prótese. A prótese pode traumatizar. Pode, vamos colocar a prótese na boca. Vamos mobilizar essa língua, vamos ver se bate, se não bate. Mas sempre confia desconfiando do processo, né? Você tem que estar com a mente aberta aí e ver todas as possibilidades. Numa primeira olhada, assim, já está muito posterior, né? Para parecer que tem prótese lá. O cara fuma. Bom, fator predisponente para câncer de boca. Posso pensar em câncer de boca? Pode. Na verdade, deve, né? Você sempre tem que estar ligado nas coisas. Mas você não tem que ter medo do processo diagnóstico. Aí que tá. Você não tem que ter medo que o paciente tenha câncer de boca. Você tem que ter medo do paciente ter um câncer e você não vê. Esse é o maior problema. É o paciente consultar e a gente não vê a lesão. E nesse caso, pode acontecer sim a lesão não ser vista, justamente porque ela é indolor. Daqui a pouco a queixa principal desse paciente era na maxila, e a gente focou direto na maxila e não se preocupou em olhar embaixo da língua, em de repente tirar a dentadura inferior e tal. Isso sim que tem que ser o nosso fantasma. O paciente tem uma lesão e a gente não vê. Essa tem que ser a nossa grande preocupação. No momento que você viu ali, isso, encara, né? O que você vai fazer agora? Não, você vai para frente, vai para cima dela. A solução é justamente enfrentar o problema e não ter medo da lesão. Então vai para cima dela, faz o processo diagnóstico todo. E aí vem um outro ponto aqui nas úlceras. Isso aí não é sadismo. Então você precisa tocar. Você precisa colocar o dedo nas lesões. Você precisa dizer para o paciente, olha, eu preciso tocar ali e talvez doa. Mas não é porque você gosta de induzir dor no paciente, né? E o dentista já tem essa má fama, né, de provocar dor nas pessoas. Mas isso é muito importante no exame. Não só por causa da questão da dor, mas para você sentir a consistência daquilo. Você deve lembrar da área básica sempre. Você deve lembrar da patologia lá sempre. Não só da patologia aplicada na cadeira. Essa é a estômato. Quando você está pegando o seu conhecimento de patologia e está aplicando no mocho,
está aplicando no seu consultório, você está fazendo estomatologia. Mas se você tem uma boa lembrança dessa área básica lá, isso vai te ajudar muito. E certamente, lá nas suas aulas de patologia, o professor de Pato disse que o tumor ele é infiltrativo e ele tende a ter bordas endurecidas. Mas na verdade não é só a borda que é endurecida, o tumor todo é endurecido. Mas como é que é isso? Né? Isso você só aprende fazendo, você só aprende tocando nas lesões. Então se você toca num carcinoma, e carcinoma pode doer, ele pode doer se ele for grande, se ele já tiver um tamanho significativo. Caso contrário, numa lesão como essa aqui do assoalho bucal, você vai tocar ali e o paciente não tem reação nenhuma, não tem reflexo. Não tem reflexo de dor, não dá aquele pulinho na cadeira porque doeu ali. E ao mesmo tempo você percebe que isso é endurecido. Então olha só, a riqueza de informação que você tem para coletar quando você está tratando essas úlceras na boca. Primeiro essa parte da conversa de definição, de sintomatologia, de natureza, depois essa questão do exame físico, depois você lembrar que o fantasma aqui não é ir para cima da lesão para fazer o diagnóstico, mas é justamente você enfrentar o processo. O fantasma é você não ver uma situação como essa passando na sua cadeira. Beleza, alinhou todo o raciocínio, então você já sabe agora fazer o básico dessa diferenciação da úlcera traumática e do carcinoma e quando é que você tem que ter medo, quando é que não tem. Aí vem o próximo passo. Bom, se você suspeitou que era um carcinoma, aí não tem jeito, precisa de uma biópsia parcial. Se você ainda não faz isso no consultório, esse vai ser o próximo degrau da escada que você tem que começar a implantar. Se você suspeitou que era um carcinoma, então não tem jeito, esse paciente tem que passar por uma biópsia parcial no menor tempo possível. Então isso vai ter que ser organizado, isso vai ter que ser equacionado. Lembra sempre então dessa história da estruturação do epitélio, lembra da histologia, lembra de revisar a área básica, isso te ajuda, isso te dá confiança. Porque quando você tem o câncer? Você tem o câncer quando a célula maligna rompe a camada basal. Se ela tiver ali, ela rompe a membrana, olha a diferença disso, tá? Camada basal. É a última camada do epitélio, lá, o compartimento genitor, é onde acontecem as mitoses do epitélio. Olha como a área básica é importante, ó. É por aí que você vai entender isso, né? É por aí, pela área básica, que você vai entender isso. Então a camada basal é o compartimento mãe, é o compartimento genitor do epitélio. É lá que está acontecendo as mitoses. Enquanto você tem células, elas podem estar enlouquecidas, né? Células malignas, mas elas estão ali dentro ainda, não é um carcinoma. É uma displasia epitelial severa, é um carcinoma in situ, porque não houve invasão do tecido conjuntivo. Aí logo abaixo da camada basal você tem a membrana basal. A membrana basal é o que liga o conjuntivo e o epitélio e ela é uma estrutura do conjuntivo. Então quando uma celulinha, uma só, maligna, dessas enlouquecidas, diferente das outras, passa para essa membrana basal, isso é invasão. Né? Passou, entrou no outro tecido. Quando acontece essa invasão, aí é maligno. Porque cada um no seu quadrado. E quando você tem uma célula lá do epitélio que pulou o muro, cara, saiu do quadrado dela, caracterizou a malignidade. Provavelmente não tem a ulceração ainda, porque você está tendo uma resposta proliferativa, né? Isso está aveludado, isso está verrucoso. E quando essas células começam a entrar para dentro do tecido conjuntivo, isso acaba desestruturando o epitélio e aí vem a ferida, aí vem a ulceração. Ou você tem uma área avermelhada, eritematosa, porque é sinal também dessa desestruturação do epitélio. E aí você vai ter essa história da invasão. Então a possibilidade de que você tenha um carcinoma numa placa branca homogênea, ela é muitíssimo pequena. Toca nela, vê se tem áreas endurecidas. A dúvida é a indicação de biópsia. E olha quanto isso representa de atendimento para o consultório. Né? Às vezes a gente não se dá conta, né? A gente não percebe o potencial de ganho em todos os sentidos, né? De prestígio profissional que você está fazendo monitoramento para o cara não tenha câncer, ou para fazer o diagnóstico precoce do câncer de boca, de quanto de consultas isso impacta na sua agenda, na sua atividade. Então é muito importante, né? Esses casos assim você tem que estar muito atento a ele. Tá? Coisas importantes.
a complexidade, né? O que dá banho na gente, que é o pênfigo, o pemfigoide e o líquen plano, que são essas alterações autoimunes que podem dar ulcerações e você se atrapalhar na questão diagnóstico diferencial. Fístula, gente, fístula. Cara, eu recebo muito paciente encaminhado. Fico muito feliz, né? Movimenta meu consultório, movimenta meu atendimento, mas às vezes vem coisa encaminhada assim do básico, do básico, do básico. E essas coisas encaminhadas do básico, do básico, do básico, normalmente são fístulas. E é claro que o colega acaba não encaminhando aquela fístula comum ali que está no ápice do premolar, porque essa fístula comum no ápice do premolar, ela acaba sendo fácil de fazer o diagnóstico ali, não é aí que a galera se atrapalha. Mas às vezes a fístula está em outra posição e a gente precisa lembrar que o pus, ele é burro, ele não segue o caminho mais curto para a superfície, né? O pus não sabe disso, ele não tem o GPS. O pus segue o caminho de menor resistência. E aí a fístula sai lá no palato, mas vamos fazer o básico ali, vamos testar a vitalidade dos molares, e aí você vai ver que os molares estão necrosados, e esses são 2 casos de pacientes que foram encaminhados para o estomatologista, mas que o problema era para o endodontista, porque os 2 tinham molares necrosados, e a fístula saiu no palato. Aí, né, olha aquela história de sempre, né? O cara viu uma ferida, viu uma úlcera lá no palato. Qual é o raciocínio assim, né, de bate pronto, né? O cara não pensou mais nos dentes, né? O cara já disse assim, isso deve ser um tumor de glândula salivar acessória. Pode ser. Pode? Não, beleza, poder pode. Mas tem que fazer o beabá do consultório, gente. Beabá do consultório ali é olhar dente e fazer os testes de vitalidade ali. Também vai ter aquelas situações em que você vai ter lesões que são clássicas, que são típicas e que elas estão tendo uma manifestação diferente. Uma questão de ter atenção, então é a síndrome de BC, ela não é comum. Essa afta aí é numa criança, a síndrome de, vocês podem ver pelos incisivos ali, a síndrome de BC ela não dá em crianças normalmente, mas a afta é uma das manifestações. Então se o seu paciente está tendo muitas aftas, não está respondendo ao manejo, você tem que estar tendo essas outras alterações, e aí a anamnese, né? Esse paciente da síndrome de BC, ele também tem aftas genitais, ele pode ter lesões oculares, ele tem lesões cutâneas, parecem umas picadinhas de mosquito, e isso que está descrito ali como patergia. Patergia é justamente uma reação exacerbada do tecido epitelial a algum estímulo leve, algum estímulo suave.